Então tá, gente. Vamos lá, vamos começar, tá? Bom dia para todo mundo, tá? De novo. Bom dia agora. Para a gente não perder muito tempo, tá? Que hoje eu vou deixar vocês também fazendo. Vocês já receberam os exercícios antes de tudo? Não, não. A lista de exercícios dessa semana. Respondam para mim, por favor, se vocês já receberam a lista de exercícios. Ah, beleza, então. Show de bola, então. E aí, depois eu vou deixar vocês fazendo os exercícios, tá? Que tem a ver com o que a gente vai trabalhar hoje aqui. E aí é o seguinte, hoje, né, a gente vai falar, né, em relação ao módulo 8, tá? E ele vai começar a trabalhar com a questão da Primeira Guerra Mundial. Ele vai falar, obviamente, né, como está aí no título, os antecedentes da guerra. Então, ele vai trabalhar basicamente com os fatores que levaram ao surgimento da Primeira Guerra. Tá, gente? Para só no próximo módulo, né, a gente começar a trabalhar efetivamente com a Primeira Guerra Mundial em si, com os desdobramentos dessa Primeira Guerra Mundial, como que ela vai, né, e a gente pode colocar, interferir, né, no funcionamento ou, né, no surgimento da Segunda Guerra Mundial, né, porque geralmente alguns estudiosos da área, alguns pensadores, alguns especialistas, né, na temática de guerras, né, eles costumam trabalhar com a ideia de que não houve uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, mas houve uma grande guerra mundial, uma única grande guerra, no qual ela foi dividida em duas partes, né, e aí essa divisão, esse intervalo entre os períodos ocorreu entre 1918 e 1939. Né? Então, alguns pensadores eles costumam trabalhar justamente com essa mentalidade. Tá? Aqui a gente vai trabalhar como se fosse uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial. A gente vai utilizar a interpretação de que foi uma Primeira e de que foi uma Segunda Guerra Mundial. Tá bom, gente? E aí, para a gente começar a falar sobre, né, efetivamente o nosso conteúdo, tá? Eu coloquei ali sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? O que a gente tem que ter noção em relação à Primeira Guerra Mundial? O estopim da guerra, ou seja, a gota d'água para a guerra começar, né, assim, o evento que deu ponto de partida, né, para a Primeira Guerra Mundial foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914 na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Quem era o arquiduque Francisco Ferdinando, gente? O arquiduque Francisco Ferdinando, tá, era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, tá? E aí já vou mostrar para vocês, né, lá no fim, obviamente, só a divisão dos territórios que existiam na Europa. Então, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e aí, naquela época, o Império Austro-Húngaro, ele tinha interesse em tomar posse, em tomar conta do território que a gente entende hoje, que é a Sérvia, né? Aquela região ali dos países islâmicos, tá? Aquela região dos países do leste europeu, beleza? Então, o que a gente vai começar a observar? O arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai, né, fazer uma visita na cidade de Sarajevo, Bósnia, que fazia parte do que a gente entende como Grande Sérvia, e aí o Daniel levantou a mãozinha aí, isso? Quer falar alguma coisa, Daniel? Não, que foi, eu cliquei errado, foi misclick. Ah, tá, tranquilo. E aí, o que a gente vai começar a observar? Tá? Que o arquiduque Francisco Ferdinando ele foi morto na cidade de Sarajevo, em uma de suas visitas lá, tá? E ele foi morto por um membro de um grupo pan-eslavista, que era conhecido como Mão Negra. Tá? Então, repara, ele foi morto por um integrante de um grupo nacionalista. E aí, a gente vai ver sobre o nacionalismo mais uma vez hoje. Tá? Vocês vão lembrar, eu espero que sim, a gente já tinha falado, a gente já tinha visto sobre nacionalismo, né, quando a gente estava trabalhando nas aulas, né, de
ali de unificação italiana e unificação alemã, tá? Então, a gente vai retomar um pouquinho esse assunto de nacionalismo, só para a gente trabalhar com isso, tá? A Primeira Guerra Mundial ela foi marcada por duas fases, tá bom, gente? A primeira fase, eu não vou delimitar, né, qual foi a primeira ou qual foi a segunda, mas as fases que foram marcadas a Primeira Guerra Mundial foram a fase de trincheiras e a fase da guerra de movimento. Quando a gente trabalhar em si, né, com a questão da Primeira Guerra Mundial, efetivamente, a gente vai abordar isso um pouquinho, tá? Além disso, essa guerra ela foi marcada por ser um conflito entre alianças, tá? Existiam duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá? Mais à frente, hoje a gente até vai comentar sobre cada uma. Ela terminou no ano de 1918, tá bom, gente? Quando ela terminou, houve uma tentativa de tratado de paz que foi negado pelos países vencedores. Né? Quando eu digo países vencedores, eu estou deixando claro que aqui vai ser só Inglaterra, né, Reino Unido e a França, tá? Essa tentativa de acordo de paz foram os 14 pontos de Wilson, Woodrow Wilson, que a gente falou dele, né, quando a gente trabalhou com a questão, né, da Revolução Mexicana. Ele, que era o presidente dos Estados Unidos, ele tentou fazer um acordo de paz, não deu certo, tá? E aí o Tratado de Paz, né, ou na teoria de paz, pós-guerra, ficou a cargo do Tratado de Versalhes, como a gente vai abordar bem mais à frente, tá bom, gente? Então, sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente vai trabalhar baseado nesse pensamento aqui. E aí, na aula de hoje, o que a gente tem que começar a ter como noção, tá, gente? A gente vai falar quais são os fatores para o conflito, quais são os fatores para o surgimento da Primeira Guerra Mundial, tá? Os fatores que a gente vai trabalhar hoje são os fatores do imperialismo, do nacionalismo e a corrida armamentista. Quais eram os 14 pontos de Wilson? Daniel, eu prometo que eu trago isso para vocês para a gente trabalhar com uma maior tranquilidade em relação a isso, quando a gente estiver falando sobre o fim da Primeira Guerra Mundial efetivamente. Que aí a gente discute a diferença entre os pontos do Wilson, os 14 pontos de Wilson, contra o que foi acordado efetivamente, que foi o Tratado de Versalhes, tá? Quando a gente for falar de fim da Primeira Guerra Mundial, a gente trabalha com isso. Hoje, assim, eu vou tentar falar hoje aqui mais sobre os fatores que vão levar, né, à Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Mas quando a gente for falar de fim da Primeira Guerra, eu prometo que a gente vai trabalhar com isso, porque é necessário a gente entender qual era o projeto que se buscava de paz, né, e qual foi o projeto que foi aceito. E aí, vamos lá. É o seguinte, tá? O primeiro fator, né, vamos lá. Os fatores que a gente vai trabalhar é imperialismo, nacionalismo e corrida armamentista, tá? O imperialismo a gente já trabalhou nas duas aulas anteriores, né, que a gente falou sobre imperialismo na Ásia, a gente falou sobre imperialismo na África e a gente trabalhou com o conceito de imperialismo, né, o que era a ideia da neocolonização, essas coisas como um todo. Então, eu acho que isso aqui eu não preciso repetir hoje, né, porque, pelo menos na minha visão, essa parte está amarradinha e ela está meio, né, fresquinha na cabeça da gente, tá? Então, os que a gente vai trabalhar, além do imperialismo, tá, vai ser o nacionalismo e a ideia de uma corrida armamentista, beleza? Como assim a ideia de uma corrida armamentista de nacionalismo? Vamos para o primeiro, que é o nacionalismo, tá? O que é nacionalismo? Retomando aquilo que a gente já falou, né, há um tempinho atrás, né, nas nossas aulas lá de unificação, de unificações. Nacionalismo é o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando eles começam a formar uma identidade nacional. Como assim? Então, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Geralmente a gente costuma falar que os Estados Unidos eles são muito nacionalistas. E realmente eles são nacionalistas, né, com aquela questão de ficar colocando a bandeira, né, na porta de casa, a bandeira dos Estados Unidos na porta de casa. Isso é um exemplo de nacionalismo, né? Porém, existem nacionalismos que eles são exacerbados, que eles são exagerados, que eles começam a gerar algumas situações
né, que a gente vai pensar que são situações extremamente prejudiciais, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, quando a gente for falar de nazismo, né, a gente vai ver que nazismo foi um movimento ultranacionalista, né, que teve características, obviamente, xenófobas, né, e a gente sabe quais foram as consequências do regime nazista para a história da humanidade, né? Então, assim, o nacionalismo, ele pode ser bom? Pode ser bom, ele é bom, né? Porém, o extremismo em relação ao nacionalismo, ele causa diversas consequências, né? A gente vai ver que o nacionalismo exacerbado, né, ele vai gerar a Primeira Guerra Mundial, como a gente está trabalhando aqui. Por quê? Esse sentimento, essa atitude de se sentir integrante de uma nação, de ter uma identidade nacional, faz com que na Europa, naquele momento, se criasse, tá, 3 grandes movimentos, vamos colocar assim, nacionalistas. O primeiro movimento nacionalista era o pan-eslavismo. O segundo era o pan-germanismo. O terceiro era o revanchismo francês. Eu lembro que eu já falei isso em sala de aula com vocês. Toda vez que vocês olharem, lerem alguma coisa e que na frente esteja pan, tá? Pan-africanismo, pan-germanismo, pan-eslavismo e assim sucessivamente, vocês vão ver que esses movimentos, tá? Eles são movimentos de união, que pregam pela união entre os povos que têm uma mesma origem, que têm, de certa forma, uma identidade nacional, né? Necessariamente não precisa ser um povo de um mesmo país, tá? Mas um grupo, né, característico. Por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, que acontecem de 4 em 4 anos. São jogos que prezam pela união dos povos americanos, tá? Pan-latinismo, assim, dizer que existe um pan-latinismo, existe um pan-americanismo, tá? Existe um pan-americanismo. O Bruno já está aqui na sala? Bruno Teixeira? Não. Dizer que existe um pan-latinismo, para mim não, tá? Existe a ideia de um pan-americanismo, né? E dentro desse pan-americanismo, a gente vai observar que é um projeto, um desejo mais de união dos povos latino-americanos, né? Os Estados Unidos, ele nunca tem aquele objetivo de se aliar, de se unir, né, aos países da América como um todo, mas ele tem um objetivo maior de, vamos dizer assim, dominar esses povos. Tá? Então, dizer que existe um pan-latinismo, para mim, é meio complicado, tá? Mas existia um pan-iberismo, né? Oi? Existia um pan-iberismo, né? Tipo, unificar a Ibéria. Já existiu mais forte essa ideia, né? Já existiu mais forte essa ideia. Hoje, assim, é mais enfraquecido por conta da questão da questão da União Europeia, essas coisas como um todo, no qual os europeus se sentem parte de um mesmo grupo, né? Então, existe um sentimento de pertencimento à Europa, acima de tudo, né? Não um movimento de apenas, né, a região ibérica, tá? E aí, quando os europeus também se sentem parte de um mesmo grupo, os europeus, né, não significa que é um movimento pan-europeu, não é isso, tá? Quando a gente coloca pan, é sentimento de união, de você entender que você tem que se unir efetivamente contra um movimento que está sendo contrário a você, união para vocês buscarem algum objetivo em comum, tá? Então, assim, é mais um movimento ideológico acima de tudo, tá? Não é um movimento que se faz presente, vamos fazer aqui a união, tal. Não, é mais um movimento ideológico. É mais um movimento que está na mentalidade da sociedade do que na prática efetivamente. Tudo bem? Deu para entender até aqui, gente? Tá? Alguém botou alguma coisa aqui no bate-papo? Deixa eu olhar o que foi. Tipo pandemia... Não, aí não. Né? Tipo, pandemia não seria basicamente essa ideia. Né? Mas a pandemia é porque quando você vê que uma doença que, na teoria, ela só
em uma determinada localidade, ela se expande para o mundo como um todo, tá? E aí vamos lá. O primeiro movimento nacionalista que a gente vai trabalhar hoje aqui é o pan-eslavismo, tá? Qual é a origem do movimento pan-eslavista? Quais são as consequências? Qual é o desdobramento desse movimento pan-eslavista, tá? Primeiro, reparem só, existia lá na região da Eslávia, né? Na região eslava, como a gente pode dizer assim, uma coisa chamada questão dos estreitos, tá? Existiam dois estreitos, que era o estreito de Bósforo e o estreito de Dardanelos, como vocês podem ver nessa imagem aí, tá? Qual era a importância do estreito de Bósforo e o estreito de Dardanelos, que fica na região da Turquia, que à época era o que a gente conhece como o Império Turco-Otomano, tá? O estreito de Bósforo e Dardanelos era extremamente importante para a Rússia, tá? Vocês não conseguem ver na imagem aí, porque a Rússia está ali acima, ó, tá vendo ali a Geórgia? A Geórgia está lá no cantão direito acima, né? A Rússia fica acima da Geórgia. A Rússia ela tinha um interesse extremamente grande em passar com seus navios de guerra pelo estreito de Bósforo e pelo estreito de Dardanelos, tá? Sempre que ocorria um conflito, ele via essa necessidade para facilitar, né, a locomoção de seus navios de guerra por ali. Porém, essa região ela estava no controle do Império Turco-Otomano, tá? Então isso vai começar a gerar algumas rivalidades, algumas problemáticas, tá, entre o Império Turco-Otomano e o Império Russo naquele momento, beleza? E aí o que a Eslávia tem a ver com isso? A gente vai observar, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, tá? Bem no canto direito, lá em cima à esquerda, tá? A gente vai ver que de frente para a Geórgia está a Bulgária, tá? Essa região ali da Bulgária, mais em direção à esquerda, a gente vai notar que aquela região é conhecida como Europa Oriental, ou o que a gente pode chamar o leste europeu. No leste europeu, né, há uma predominância dos povos que a gente entende como povos eslavos, tá? Então ali existem os povos eslavos. Esses povos eslavos, eles têm algumas características, vamos dizer assim, em comum, né, com a Rússia, mais próximo, né, do ponto de vista cultural do que da Europa Ocidental, vamos colocar dessa maneira, tá? Então, o que o Império Russo começa a defender, tá? Isso já por volta do século XIX. Eu sou o Império Russo, não consigo ter acesso ao Estreito de Bósforo e ao Estreito de Dardanelos. O que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a incentivar os povos eslavos que estão aqui, ó, na fronteirinha, né, bem próximo do Estreito de Bósforo e do Estreito de Dardanelos, a surgir lá, né, um movimento pan-eslavista, tá? Ou seja, o que a Rússia, o Império Russo, ele quer fazer? Ele quer fazer com que esses países aí, ó, que vocês estão vendo, Macedônia, né, que agora tem Kosovo, a antiga Iugoslávia, né, que não existe mais a Iugoslávia, Sérvia e Montenegro agora, e são países separados, né, como vocês estão vendo aqui, a Bósnia, né, a Croácia, esses países como um todo, a Rússia, o Império Russo, ele começa a defender, né, que esses países, né, que esses povos, eles se unam e formem uma grande Sérvia, tá? Então começa a surgir na região, né, do leste europeu um movimento pan-eslavista que começa a defender a ideia, a existência de um Estado nacional sérvio, uma grande Sérvia. Tá? Qual é o grande problema disso? Vocês vão ver que o Império Turco-Otomano, que estava ali, na outra imagem que eu mostrei, e aqui em cima, ó, em cima da Eslovênia, não sei se vocês estão vendo, tem a Áustria, mais que naquela época, tem a Áustria e a Hungria, perdão, né? Mais que naquela época eles formavam o que a gente conhece como Império Austro-Húngaro, tá? Que era um dos maiores impérios do mundo. Essas duas regiões aqui, né, tanto o Império Turco-Otomano quanto o Império Austro-Húngaro, eles tinham um interesse extremamente gigantesco, tá, no controle da região que a gente ia entender que iria surgir, né, a Grande Sérvia, que é justamente isso que o Daniel colocou no bate-papo, que é a região dos Balcãs, né, que isso vai gerar uma crise pelo controle, né, da região dos Balcãs efetivamente. Tá? Então a gente vai notar
que vai surgir um movimento pan-eslavista lá no continente europeu. Ao mesmo tempo em que surge esse movimento pan-eslavista no continente europeu, a gente vai ver que um outro movimento nacionalista que vai surgir é o movimento, né, é o pan-germanismo, tá? O pan-germanismo, ele vai ter tudo a ver com o que a gente entende que é o revanchismo francês, tá? Por quê? Como assim, movimento que a gente entende que é o revanchismo francês? Vamos lá, vamos retomar o que a gente tinha falado na nossa aula de unificação alemã, tá? A Alemanha, como a gente já tinha apontado, gente, ela só vai conseguir, né, a sua unificação lá por volta do ano de 1871, né, quando há a Guerra Franco-Prussiana. Não sei se vocês vão lembrar que eu falei com vocês durante essas aulas, né, durante essa aula, no caso, de unificação alemã, que esse projeto de unificação ele se deu através da figura do Otto von Bismarck, né? Havia sido feito na Alemanha, né, ou na Prússia, que a gente tinha colocado como uma questão do Zollverein, né, que era aquela união aduaneira, né, essas coisas como um todo. Porém, o Otto von Bismarck ele foi escolhido como o representante do governo para tentar fazer esse processo de unificação. O processo de unificação da Alemanha ele foi feito através de diversos conflitos bélicos, né? Dentro desses conflitos bélicos, a gente tinha colocado isso, existia uma grande problemática que a França, né, ela detinha parte do território, né, que iria formar a Alemanha e formou, né, e forma a Alemanha como a gente conhece hoje. Então, existia uma grande problemática entre os unificadores alemães, né, e a França efetivamente. Esse conflito ele foi resolvido lá na Guerra Franco-Prussiana de 1871, né, que teve como vitorioso a Alemanha, que aí a vitória nessa guerra representou, né, a consolidação da unificação, né, do território alemão. Tá? A Alemanha se tornou um país efetivamente com a vitória na Guerra Franco-Prussiana. Como o nome já está dizendo, a guerra foi entre a Prússia, que a gente entende como Alemanha hoje, e a França. Tá? Assim que a guerra acabou, toda e qualquer guerra tem tratados de paz. Eu costumo falar que esses tratados são de paz com muitas aspas. Por que eu costumo apontar isso, gente? Porque assim, não existe, né, uma guerra onde um vencedor ele vai sair satisfeito, não, perdão, o perdedor ele vai sair satisfeito com a sua derrota. Não, isso vai gerar algumas questões, alguns problemas diplomáticos, há um sentimento de revanche, tá? Principalmente quando não é feito da forma mais adequada, da forma mais correta possível, que é justamente o que vai acontecer. Assim que acaba a Guerra Franco-Prussiana, a gente vai notar, gente, que houve um tratado, né, pós-guerra, que não é considerado, a gente não pode considerar um tratado de paz, que foi o Tratado de Versalhes. Né? Então, a França perdeu a guerra, eu comentei isso com vocês na aula de unificação alemã, a França perdeu a guerra, né? Já foi humilhada por perder a guerra, vamos parar para pensar por esse lado, e após perder a guerra, ainda teve que ver um tratado, né, de paz ser assinado no Palácio de Versalhes, em seu próprio território. Né? Então, ele perdeu, né, parte do seu território, né? Ele teve que pagar a indenização, uma série de coisas. A França foi humilhada não só na guerra, mas também no campo diplomático. Obviamente, isso vai gerar, né, dentro da França, a ideia de um revanchismo francês, né? Ou seja, ele vai gerar um sentimento nacionalista cada vez mais forte, mas que esse sentimento nacionalista ele vai ter como uma de suas principais características, né, a rivalidade com a Alemanha, né? Tanto que eu cheguei a comentar com vocês em sala de aula que assim, a galera que é historiadora, né, nós que somos historiadores, né, a gente fica brincando, né, quando tem algum jogo de futebol, né, entre Alemanha e França, que a Alemanha, né, que a França, né, vai
tremer nas bases contra a Alemanha por conta da Guerra Franco-Prussiana. Então, assim, é uma brincadeira que é sem graça, mas a gente faz por conta disso. Existe um sentimento de rivalidade que ainda é muito forte, tá? Esse sentimento de rivalidade forte não significa que esses povos eles vão entrar em conflitos. Não. Né? Os governos eles são aliados hoje em dia, essas coisas como um todo. Mas é a mesma coisa que a gente parar para pensar numa rivalidade que existe Brasil e Argentina. Né? Obviamente, a gente nunca entrou em conflito com a Argentina, né? Mas a gente pode tratar como semelhante, né, essa rivalidade que existe lá. Mas esse revanchismo, né, francês, ele surgiu no movimento de humilhação do território, né, do povo, da nação francesa, por conta da derrota na Guerra Franco-Prussiana. Então, logo após a assinatura do Tratado de Versalhes, né, da imposição do Tratado de Versalhes, a França começou a ficar remoendo aquilo, né, aquela derrota, aquela humilhação, e isso geraria em algum momento um conflito entre as duas partes. Esse conflito, ele basicamente quase ocorreu, tá? Quando lá por volta do início do século XX, teve aí embaixo, que vocês estão vendo no último ponto, o que a gente entende como a crise do Marrocos, tá? Houve uma disputa pelo território do Marrocos entre a França e a Alemanha. Isso geraria uma guerra efetivamente, tá? Aquela área do Marrocos é estratégica, porque assim, tá ali, né, com uma facilidade para outros territórios, para você interiorizar, né, para você ir em direção ao continente europeu também. Então, assim, é uma área extremamente estratégica do ponto de vista da dominação econômica. Para evitar alguns conflitos, se resolveu, né, houve um acordo, né, em órgãos internacionais, houve uma grande organização internacional para tentar resolver os conflitos existentes entre esses dois países. E na crise do Marrocos chegou numa conclusão de que o território teria que ser posse da França e não da Alemanha. Então, de certa forma, isso representou uma vitória da França em relação à Alemanha. Tá? Também tem uma brincadeira que a Itália sempre vai mudar de lado. Exato. Também tem essa brincadeira, que a Itália sempre muda de lado na guerra e a Suíça é isso. Sempre tem essas questões como um todo. Então, o que a gente vai começar a observar? A gente vai começar a observar que o sentimento, né, o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês, eles vão ser fatores que vão levar mais à frente à guerra. Por quê? Nacionalismo é aquilo que eu coloquei, ele é bom, mas quando ele começa a ser feito de forma intensa, de forma exacerbada, isso pode gerar algumas consequências, né? Isso pode gerar rivalidades, o surgimento de conflitos entre nações. Tá? Então, essas coisas, né, esses fatores, eles mais à frente, né, eles vão levar ao surgimento desse conflito da Primeira Guerra, como a gente conhece hoje em dia. Tudo bem? Até aqui, gente. Ficou alguma dúvida? Existe alguma questão? Por favor, me sinalizem aí. Faltam 10 minutinhos só para a nossa aula acabar. O tempo fechar aqui. Não, tranquilo. Tá? E aí, o que a gente vai começar a observar? Eu falei para vocês no iníciozinho da aula, né, que a guerra ela vai ser marcada, né, pela existência do que a gente entende como as alianças. Tá? Por quê? O que vai começar a surgir? Conforme o imperialismo ele vai se desenvolvendo, conforme o nacionalismo ele também vai se desenvolvendo, isso vai gerar uma ideia de uma paz armada na Europa. Como assim uma paz armada? Os países sabem que eles são rivais, que eles têm conflitos entre eles, porém, eles sabem que a qualquer momento esse conflito ele pode, né, começar a acontecer. Né? Esse conflito bélico pode começar a acontecer. Então, o que vai começar a surgir na Europa? Eu tenho meus rivais, né? Esses rivais, a gente está numa paz na teoria, porém, como a qualquer momento pode acontecer um conflito, eu vou começar a intensificar a minha indústria armamentista, eu vou começar a intensificar a minha indústria bélica, então eu vou começar a produzir muitas armas, porque naquele momento eu sei que pode acontecer um conflito. Então, estou deixando claro aos meus inimigos que, se vocês me atacarem, eu estou pronto. E aí isso começou a gerar na Europa como um todo, né, a intensificação da indústria bélica.
né? Então, surgiu a ideia do que a gente entende como uma paz armada. E aí, beleza, vamos supor que ocorra um conflito. Se ocorrer um conflito, eu preciso estar extremamente preparado, não só na questão de armas, mas eu preciso estar preparado também criando alianças. Então, o que a gente vai começar a observar? A gente vai começar a observar que vai surgir na Europa a criação de alianças entre países, tá? Primeiro, vão ter duas alianças, basicamente, que a gente vai entender, tá? A primeira aliança que eu vou colocar, como vocês estão vendo aí na imagem, tá na questão dos países em amarelo aí, que é a Tríplice Aliança, tá? A Tríplice Aliança, ela inicialmente, tá, era feita entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro, tá, e a Itália. Esses eram os países mais aliados efetivamente. Também existia uma aliança muito forte com o Império Otomano, tá? Então, existia uma aliança muito forte também com o Império Otomano. E aqui que a gente vai começar a observar. Como o Daniel já tinha colocado aí para a gente, né, no bate-papo, a Itália, no início da guerra, ela vai mudar de lado, né, como até o próprio, né, a imagem está aqui para a gente. Tá? Então, a Itália vai mudar de lado nesse conflito aí. E do outro lado, existe a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, a Alemanha tentou fazer uma aliança com o Império Russo, né? Até tenta fazer efetivamente. Justamente, a gente pode trabalhar isso, a gente pode falar um pouquinho mais isso na guerra em si, efetivamente, quando a gente começa a trabalhar com a guerra. E aí, do outro lado, existia a Tríplice Entente, tá? A Tríplice Entente, a gente vai trabalhar que ela era basicamente representada pela França, pelo Reino Unido, Grã-Bretanha, né? E pelo Império Russo. Reparem só que a imagem mostra para a gente, né, alguns países aliados. Então, da Tríplice Entente mostra que Portugal era aliado, né, da Tríplice Aliança mostra que a Bulgária, né, que o Império Otomano eram aliados, que Chipre eram aliados. Né? Então, assim, começa a surgir na Europa a formação, né, dessas alianças. E aí a gente vai ver que justamente a construção dessas alianças faz com que o conflito que vai surgir, né, entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro acabe por ganhar proporções consideradas proporções mundiais. Né? Então, a gente vai começar a observar, a gente vai começar a enxergar que, por conta da questão da política das alianças, né, as alianças sendo formadas, um conflito que, na teoria, seria um conflito mínimo, que seria um conflito apenas entre duas nações, né, ganha, né, proporções bem gigantescas, ganha proporções extremamente gigantescas. Tá? Por exemplo, vamos falar a verdade, né, no caso, quando há a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, né, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Né? Só que o Império Russo, né, era aliado da Sérvia. Então, o que o Império Russo vai? A Rússia se entendia como mãe dos povos eslavos. Então, a Rússia vai lá e vai começar a defender, né, a Sérvia. E aí, quando a Rússia entra para defender a Sérvia, automaticamente o Império Austro-Húngaro entra, obviamente porque já estava naquele conflito, a Alemanha, que é aliada do Império Austro-Húngaro, também entra, o Império Otomano, que também era aliado, também entra, do lado da Rússia entra a França, entra a Grã-Bretanha. Então, assim, por conta da política de alianças, por conta do nacionalismo, por conta das rivalidades que surgiram na Europa, né, até, vamos colocar, o início do século XX, né, um conflito que poderia ser de proporções mínimas, de proporções locais, entre Império Austro-Húngaro e Sérvia, acabou ganhando uma proporção extremamente gigantesca, né, e se tornando, para aquele momento ali, né, que a gente vai ver na próxima aula, a guerra que mais havia matado gente até aquele momento. Tá? Depois a gente vai ver que outros conflitos acabaram matando muita gente também, como a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, assim, hoje, o que a gente tem para falar, efetivamente, é basicamente sobre a questão, né, dos fatores ou dos antecedentes em relação ao surgimento da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Eu vou usar esses 2 minutinhos. Sinalize para mim no chat, por favor, no bate-papo.
Eu vou sinalizar, vou usar esses 2 minutinhos aqui agora, tá? Para falar uma coisa com vocês que eu acho importante, né? Não sei se vocês querem também, não sei se vocês vão assistir, né? Assim, eu vou pedir para que a maior parte de vocês sinalizem para mim, porque assim, eu não estou com muito tempo e se eu fizer isso, né, eu quero ter certeza de que vocês vão acessar, né, essas coisas para vocês mesmos estudarem mais, porque a gente só tem 40 minutinhos aqui efetivamente, tá? E vocês veem necessidade, né, de fazer algum podcastzinho ou alguma videoaula estendendo as explicações que a gente aborda aqui, sim ou não, por favor, me sinalizem, né? E sinalizem, obviamente, tá, gente? Se vocês forem assistir, porque né, eu realmente não tenho muito tempo, né, para ficar fazendo isso, então se eu fizer, né, vai ser para ajudar mesmo vocês. Tá? Então, eu vou começar a ver a produção disso, vou começar a fazer isso. E aí eu sempre vou indicar para vocês o vídeo, eu tento fazer sempre, né, na semana mesmo, e aí um dia antes eu posso indicar, né, vocês assistem ele, né, ou 2 dias antes, eu tento fazer com 2 dias de antecedência, né, e aí vocês assistem e a gente discute aqui, né, até vai facilitar a nossa vida aqui, tudo bem, gente? Então, eu vou começar a programar isso para a semana que vem, tá? E aí façam os exercícios que eu já passei nesses 30 minutos seguintes, tá bom, gente? Aí amanhã a gente se fala e um abraço para todo mundo, tá? Continuem se cuidando, façam os exercícios e até amanhã, tá bom, gente? Tchau, tchau.